Passaremos agora a comentar sobre fontes do direito do trabalho. Fonte é aquele que origina ou produz, o mesmo que origem ou causa. Nesse sentido, fonte de direito do trabalho significa o quê? Meio pelo qual o direito do trabalho se forma, se origina e estabelece suas normas jurídicas. Fonte é de onde nascem as regras que vão alimentar o próprio direito do trabalho. Então nós destacamos, dentre essas fontes, as fontes chamadas heterônomas, que são fontes estatais, ou seja, oriundas do poder público, têm a atuação de um terceiro que é o próprio Estado. Exemplo, a lei em sentido bem amplo. E aí nós destacamos algumas características dessas fontes heterônomas, como, por exemplo, a própria Constituição, que é a nossa fonte maior. Então ela tem prevalência jurídica, confere validade, fundamento e eficácia às demais regras jurídicas. A lei, imbuída também a própria medida provisória, a própria CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que contém normas de direito individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho, o direito administrativo do trabalho e direito processual do trabalho. Há também as chamadas leis esparsas, entre as quais a lei do FGTS, do trabalho portuário, descanso remunerado e em feriados, etc. Tratados e convenções internacionais, regulamento normativo, que também pode ser através de um decreto, portarias, avisos, instruções circulares, sentença normativa. Bom, dentro da sentença normativa, nós podemos destacar que são decisões dos tribunais proferidas em dissídios coletivos. Há também as jurisprudências, que são decisões dos tribunais sobre uma mesma matéria. E, além das fontes heterônomas, temos também chamadas fontes autônomas, que são fontes não estatais, ou seja, os próprios destinatários fazem a norma, ou seja, oriundos dos particulares. Então, existem as convenções coletivas de trabalho, ou acordo coletivo de trabalho, que são nada mais que um pacto firmado entre uma ou mais empresas com o sindicato dos trabalhadores para as melhores condições de trabalho. Então, o contrato coletivo de trabalho, ou também convenção coletiva do trabalho, que é um pacto firmado entre uma ou mais empresas, entre sindicato de empregados, com o sindicato dos empregadores, para as melhores condições de trabalho. Existem também as disposições contratuais, ou seja, direitos pactuados entre empregado e empregador no contrato de trabalho. Existe também o chamado regulamento de empresa, que é um regimento interno para a regulação interna da empresa. E, por fim, os usos e costumes. Então, existem fontes formais, ou seja, a norma em si mesma, exteriorização das normas, ou seja, são impessoais, dirigem-se a todos, são abstratos, têm caráter de coercitividade. E existem também as fontes materiais, originam de um contexto social, político, que gera a necessidade de positivar as normas, ou seja, reivindicações dos trabalhadores. Então, é importante frisar que, no direito do trabalho, não há uma hierarquia de normas. No caso de dúvida, a norma que se aplicará será a mais benéfica para o trabalhador.